Olá, graça e paz. Estamos aqui novamente para transmitir e compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. E o tema de hoje é o Cordeiro de Deus. E o texto básico está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 e 30, onde podemos ler assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Bem, o texto diz que no dia seguinte, vendo que Jesus vinha na sua direção, João disse: Muito bem, quem é João? Trata-se de João Batista e não deve ser confundido com o apóstolo João, de quem o Evangelho de João leva o nome. João Batista foi contemporâneo de Jesus Cristo, nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, veio como seu precursor, isto é, aquele que vai na frente, aquele que viria, que veio com o propósito de preparar o caminho do Senhor, preparar o povo para acolher Jesus e anunciar a sua manifestação, anunciar que ele viria logo depois de João Batista. Então ele veio para preparar o caminho de Jesus em cumprimento às profecias do Velho Testamento. João Batista tinha discípulos e ele estava com seus discípulos quando Jesus veio em sua direção. Então ele disse a eles: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o significado dessa afirmação de João Batista? Assim que o homem cometeu o seu primeiro pecado, na realidade foi um casal, Adão e Eva, cometeram o primeiro pecado. Desde aquele momento, Deus prometeu uma solução permanente para a questão do pecado. A solução viria através de Jesus, de quem João Batista afirma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista quis dizer com esta afirmação? Antes de Jesus vir ao mundo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que todos nós pudéssemos entender o significado da sua morte na cruz, quando alguém pecava, desde o início, devia sacrificar um cordeiro que tinha de ser sem defeito. Assim, a pessoa que havia cometido o pecado punha suas mãos sobre o cordeiro, confessava o seu pecado, e assim o seu pecado era transferido para o cordeiro, que então era morto no seu lugar. Então imagine um círculo de pedras toscas sobre os quais se colocava lenha. O cordeiro era deitado ali, era amarrado e aquele que devia confessar o seu pecado estendia a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava então o seu pecado e nesse ato ele estava não apenas confessando o seu pecado, mas também transferindo para o cordeiro o seu pecado. E o cordeiro era sacrificado então no seu lugar. Esse cordeiro poderia ser depois cozido, assado e comido pela pessoa que o oferecia e por outras que estavam com esta pessoa. Por que era necessário isso? Porque desde o início Deus quis que fosse assim. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Para que o homem não morresse após cometer o pecado, Deus estabeleceu que
para cada pecado que a pessoa cometesse, ela deveria oferecer um cordeiro. E esse cordeiro não poderia ter qualquer defeito. Isso para que a pessoa que havia pecado pudesse ser purificada do seu pecado. E assim é que se fazia. Então, muitos cordeiros foram sacrificados ao longo da história para o perdão de cada pecado cometido. Diferentemente, Jesus viria não como um cordeiro, mas como o Cordeiro de Deus. Não apenas como um cordeiro, mas como o cordeiro. Aquele que veio enviado por Deus e era o cordeiro que Deus havia preparado para tirar o pecado do mundo. Isso fala do alcance do sacrifício de Jesus Cristo. O seu sacrifício na cruz do Calvário é para todas as pessoas. Todavia, não é automático. É preciso que cada um, consciente da sua condição de pecador, consciente de seus pecados, creia que Jesus é o enviado de Deus, para que através dele, eu, você, todos nós, pecadores, pudéssemos ter o perdão dos pecados e acesso à vida e a comunhão eterna com Deus. Jesus não foi uma pessoa qualquer. Nessa mesma ocasião, João Batista também disse acerca de Jesus, quando ele o apresentou aos seus discípulos: este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Como assim, se João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, ou seja, era mais velho do que Jesus? E ele diz que Jesus era aquele a respeito de quem ele havia falado quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Por que mais importante? Porque Jesus não apenas existia antes de João Batista, mas porque Jesus sempre existiu antes de tudo e de todas as coisas, como nós já vimos anteriormente. Jesus é nada mais, nada menos do que Deus. É o Filho de Deus que estava com Deus desde o princípio, que também era e é Deus. E ele se fez carne, nasceu homem, a semente dele foi de Deus, ele foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, por isso nasceu sem pecado. A semente que era sem pecado e ele nasceu sem pecado. Então ele se fez carne e habitou entre nós, como também já vimos anteriormente. Ele veio para salvar você de uma eternidade sem Deus, a qual estão destinados aqueles que não procuram em Jesus a solução para o seu pecado. Ele veio para reconciliar você com Deus. Você pode crer nele e recebê-lo como seu Salvador e Senhor. É verdade, você pode escolher não crer nele e não receber como seu Salvador e Senhor. A escolha é pessoal, mas ela fará toda a diferença na sua vida aqui e por toda a eternidade. Então, a proposta, o convite que temos hoje para você receba-o, pois pela fé em seu coração, e você terá vida hoje mesmo e por toda a eternidade. Você terá os seus pecados perdoados. Você será recebido como filho de Deus. E não será por seus méritos, por sua justiça própria. Não será porque você é digno desta vida que Deus lhe oferece, mas porque você creu que Jesus é o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro foi até a cruz, derramou o seu sangue por você, para que, se você nele crer, você possa ter então seus pecados perdoados
e possa ter acesso a Deus aqui e depois por toda a eternidade. Então, essa é a proposição que temos para você neste momento. Nós vamos orar. Senhor, nós buscamos a tua face, te agradecemos por Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta hora eu te peço que aquele ou aqueles que me ouvem e que me veem através desse vídeo, eu te peço que o Senhor dê a eles o conhecimento revelado de teu Filho e que quem me ouve creia e receba Jesus como seu Senhor e Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor permita que cada um no seu íntimo, quem sabe neste mesmo momento, possa humilhar-se diante de ti, reconhecendo-se na condição de pecador, reconheça os seus pecados, peça o perdão deles e receba pela fé a pessoa de Jesus em seu coração, como Salvador e Senhor, para uma vida abundante, plena, aqui e na eternidade, contigo e com Ele. Fala, porque só tu podes fazê-lo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe em sua vida e queira o Senhor que, se você ainda não tomou essa decisão, você a tome, consciente de que é a decisão mais importante que você pode tomar em sua vida. Que Deus o abençoe ricamente.